Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 161º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só, quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão como fazem com a água, e os bichos os comerão como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem, que é mortal, ou do filho do homem, que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor, que o criou, e estendeu os céus e fundou a terra, e todo o dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir. Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o projeto com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião: você é o meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você, houve destruição e ruína, fome e espada. Mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isto.
Você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixem-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação, não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá.
ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança,
Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Chegamos ao fim da leitura do 161º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.